Ei, gente, Desirê Cury aqui para mais um Além do Mais podcast. Hoje a gente vai entrar no universo da plenitude, ou a busca pelo. Na realidade, a gente está vivendo uma transição planetária. Isso é fato. Mariana até brincou comigo, perguntou de onde que eu tirei esse assunto. Vocês vão entender da onde. A minha resposta para ele não vem ao caso. Tenho minhas dúvidas e eu vou entender isso hoje. E vai sim. O que essa transição planetária me deu uma ideia de fazer diferente. Eu vou perguntar para você, quando eu falo em transição planetária, o que vem na sua cabeça? Tô mudando para Marte. E qual é a sua religião? Cristã. Você se coloca como cético ou não? Ou tem algum tipo, é sensível, enfim. Meio do caminho. E o que te leva a acreditar no propósito da sua vida? Não sei te responder isso agora, sim, já que você não combinou comigo antes. E só a última pergunta. Quando você pensa no seu futuro, o que você imagina? No universo como um todo. Não sei. Penso em estar melhor do que eu tô hoje. Com pressões sociais, financeiramente melhor. O que você pensa? Eu espero que esteja bom, me preparo para que esteja ruim e vou aceitar o que vier. Você está no caminho certo. E é isso, gente. A transição planetária que a gente vai discutir hoje, aliás, é o que reflete em nós, enquanto indivíduos sociais, nas relações interpessoais, e mais do que isso, o que nos leva a acreditar que a gente tem um propósito ou desacreditar, e o que nos faz ir em busca da felicidade. O que é a felicidade como um todo para você? A gente já falou várias vezes sobre isso, mas hoje a gente vai trabalhar de dois lados. A gente vai trazer uma história de superação, mais que isso, uma transformação de vida, o encontro de propósito de uma figura que eu amo, e um cara que é o cara que vivencia tudo. Religião, estudo, física quântica, eu vou ver qual é e vou vivenciar isso à exaustão. E fez nessa um mix de salada de fruta que hoje ele aplica, não na vida dele ou das pessoas ao redor dele, mas de empresas. Até porque é dentro delas que a gente fica a maior parte do tempo, e são essas relações interpessoais que tendem a nos atrapalhar a nossa saúde mental. Quem são essas figuras? Fala, turma! Tá vendo que hoje o episódio começou muito quente, né? E a gente vai tentar responder para vocês aqui perguntas planetárias. E para falar com a gente, nós trouxemos a Marivone Lignani, que é graduanda em filosofia, instrutora de yoga e dança terapêutica, terapeuta holística, reikiana e, como disse, uma eterna aprendiz e caminhante na senda do autoconhecimento, deixando a cada dia de ter para ser. Olha, que filosófico. Além dela, trouxemos também o Fabiano Carvalho. O Fabiano Carvalho é ex-executivo de uma multinacional, especialista em desenvolvimento humano, co-founder da Efeito e Consciência, que é uma empresa que traz a união da experiência em liderança e gestão no mercado corporativo, nacional e internacional, a técnicas de conhecimentos, estudos de neurociência, programação neurolinguística, para mentorar empresários, líderes e executivos no processo de desenvolvimento da inteligência intrapessoal e interpessoal. Ele já liderou, Desirê, mais de 500 colaboradores na Vale, na área de operação logística de carvão em Moçambique, África. Olha, ele é diretor executivo operacional da CLN. Enfim, tem mais um monte de coisa aqui que a gente não vai ler, mas vai estar na nossa descrição. Ele tem MBA em gerenciamento de projetos pela FGV, é pós-graduado em segurança do trabalho pela UFJF e graduado em engenharia civil também na UFJF. Ufa! Sejam muito bem-vindos aqui. É um prazer duas estar aqui. Grandes personalidades. Sejam muito bem-vindos. E hoje eu estou botando todas as minhas fichas em vocês, no meu autoconhecimento. Eu quero equilibrar o meu ego e a minha expansão de consciência. Essa vai ser minha meta. Porque a gente brinca, a gente começou brincando e é muito sério.
a gente quer inspirar pessoas, a gente quer mostrar caminhos diferentes, opções de vida. E tudo tem um preço, digamos assim, né? E aí a gente quer trazer com vocês isso. Posso? A fadinha com o cara mais centrado, né? Eu quero fazer um disclaimer aqui do que aconteceu. Antes da gente entrar aqui, nós tivemos alguns problemas e tal, e a gente estava discutindo lá fora, estressado, e aí o Fabiano falou, olha, tem coisas tão importantes aqui que a gente tem para dizer, que às vezes energias tentam não deixar acontecer. Então, para quem está ouvindo a gente, fica atento, porque eu acho que daqui pode sair alguma coisa que mude a sua vida. Lindo. Bora começar esse trem. Vamos, agora que tá todo mundo curioso. Mari, vou começar pelas damas. Mari, a sua história de superação. Você passou por muitas coisas na sua vida que te deixaram impotente. Sim. Quando você resolveu seguir o seu propósito? Conta um pouco da sua vida. Eita. Quando eu me dei conta de que aquela situação em que eu estava aparentemente confortável, segura por N aspectos, não estava me fazendo feliz. Então, às vezes, a gente fica numa situação aparentemente confortável, extremamente desconfortável emocionalmente, e eu sentia que tinha algo a mais para mim. Então, eu sabia que eu podia transformar, mas eu tinha que sair do lugar. Todos nós temos uma escolha, ficar ou não numa situação que nos causa dor. Então, a minha escolha, diante de toda a caminhada de autoconhecimento, principalmente com o yoga é uma prática muito transformadora, então teve um papel fundamental de transformação. Quando eu disse para mim mesma, eu vou sair dessa situação, eu entendi que eu teria que abrir mão de alguma coisa, porque a gente sempre tem. As transformações nos exigem o desapego, o soltar aquilo que não é para caminhar com a gente. Então, assim, é desafiador? Mas quando a gente acredita que existe algo além daquela situação desconfortável e reconhece que a situação desconfortável, até mesmo a que vai passar durante a transformação, vai nos engrandecer, e aí a gente deixa o medo de lado e fala, eu vou sair desse lugar e vou voar. Descreve para mim que situação era essa que você estava e o que te impedia de sair na sua cabeça. Você era um ser social. Sim. É uma situação que muitas mulheres vivem, mas às vezes não falam, né? Que é a situação do relacionamento abusivo. Né? Eu fiquei muitos anos num relacionamento abusivo. E o relacionamento abusivo elimina o poder da pessoa. No relacionamento abusivo, eu digo assim, mulher, né? Porque a maioria acontece com mulheres, foi comigo, eu sou uma mulher. Ele diminui o seu alto valor, ele diminui a sua capacidade de fazer, você não se acha competente para fazer inúmeras coisas. Então, através das técnicas de autoconhecimento, quando você deixa de olhar para fora e você não reage tanto às questões do outro, quando você passa a olhar para você mesmo e encontra a luz interior que todos nós somos, assim, aí você... Eu adoro storytelling, sabe? E eu preciso imaginar a cena. Então, assim, você estava num relacionamento abusivo, mas numa situação financeiramente confortável, fazia tudo o que você queria, viajava. Não precisava preocupar de pagar conta. E aí ele foi minando isso, te diminuindo na relação de dependência. Qual que foi a virada de chave? A virada de chave foi me aprofundar na filosofia do yoga, porque o yoga não são só posturas físicas e só meditação, não é isso. É uma filosofia que tem por detrás a não violência, a veracidade, né? A não cobiça. Então, eu fui entendendo, a partir do momento em que eu fui conhecendo mais e mais a filosofia, que eu era um ser que não precisava estar num estado de violência. Eu percebi através do yoga, da filosofia do yoga, em que eu não estava vivendo aquilo pelo qual eu nasci para viver, que é ter plenitude.
Todos nós nascemos para ser plenos. Nós permitimos que as dificuldades nos limitem por causa dos medos. Então, eu precisei criar coragem, desbravar esse caminho ao qual eu achava que não seria possível me transformar e ir com medo mesmo. Mas foi a filosofia do yoga. E fui consciente de que eu tinha que ter que eu iria ter muitos desafios pela frente. E acreditei na minha capacidade de fazer acontecer o que eu nasci para fazer. O propósito de todos nós é sermos felizes, é termos paz. Então, toda vez que a gente se encontrar numa situação... Você passou muito aperto? Muito. Aperto financeiro, mas foi ótimo, porque eu acho que a gente tem que aprender a ver nas dificuldades o impulsionamento para a evolução. Eu acho que o nosso propósito é deixar de se identificar tanto com as questões do ego-mente e focar na nossa grandiosidade como seres divinos. Né? Então, eu já sabia que iria passar, mas eu estava super disposta. Você acompanhou. Eu passei com muita, até mesmo contentamento por ter conseguido sair de uma situação dessa. E é engraçado porque você tá naquela situação, parece que sempre aparece alguém, né? De repente aparece alguém que te ajuda de alguma forma. Se você me permite, eu vou falar porque eu sou bocuda. Então Teve conta. um dia que ela não tinha, e ela não falou pra ninguém, tava todo mundo viajando, ela, né, correndo atrás. Ela não tinha o que comer. Não tinha o que comer. Aí, porque tem todo esse processo, né, de você esperar ação da justiça e tudo mais, eu comecei a dar aula de yoga, e você foi minha, né, incentivadora total, e aí os alunos saíram para viajar, né, e eu só recebia quando eu dava aula, e aí o pessoal viajando, e eu falei, acabou o dinheiro. E então, uma aluna minha foi me visitar por um acaso, e ela ouvindo eu falar com a advogada, olha, eu tenho R$10, como é que eu vou comer amanhã, como é que eu vou comer hoje? Aí essa minha aluna deixou um valor em dinheiro debaixo do colchão para mim, que eu não tinha nem móvel, não tinha nada, e ela falou, olha aí, Mari, para você se alimentar. Então, são os anjos, né? Eu acho assim, quando a nossa intenção é elevada, quando a gente tem a intenção de evoluir e de agregar para o outro, o universo flui da maneira mais elevada possível. E aí os anjos vêm, como veio você naquela época, né, que me deu a luz, como veio essa minha aluna querida, Renata, um beijo. E assim é. Quando a gente acredita na força do bem, as coisas fluem. Toda grande mudança, ela envolve um grande desconforto. Exatamente. Muitas das vezes as pessoas não querem mudar porque não querem enfrentar o desconforto. Exatamente. Até que o status quo fique pior do que o desconforto que ela vai enfrentar. Como é que você falaria para quem está no momento agora, que está vivendo um desconforto, mas às vezes ela não consegue abrir mão disso com medo de enfrentar o desconforto da mudança? Eu diria para essa pessoa que se ela está infeliz, que se ela está muito desconfortável e que se ela não tem paz, é porque é para ela sair do lugar. Porque quando a gente tem que sair do lugar, a vida é movimento, o universo é movimento. Todos esses desconfortos externos começam a incomodar tanto que você não tem outra opção a não ser sair do lugar, pagar para ver, acreditar e ir com medo mesmo, ou ficar nessa situação de lamentação, muitas vezes num estado de depressão, ansiedade. Porque, olha só, o universo nos convida a melhorar. E geralmente é através de um grande desconforto, da infelicidade, porque a gente nasceu para ser feliz. Então, se você está nessa situação por medo, se programa, claro, a gente tem que ter o pé no chão, tem que ter, né, tem que se estruturar. E sai dessa situação e acredita. É uma questão de escolha, ir ou ficar. Fabiana, quer falar? Eu queria fazer, porque ela está contando a história dela, a virada de chave dela. E a gente sempre vai além. A gente trouxe o Fabiano para mostrar esse caminho. Porque, como eu falei no início, você estuda a exaustão e participa efetivamente
de todas as possíveis formas para onde o mundo está indo, energia, religião, porque nós não somos seres só biológicos, nós somos seres espirituais. Como é que a gente encontra essa tal de plenitude? Ou melhor, para chegar na plenitude, como é que eu acho o meu propósito? Então, o propósito é que eu falo assim, se... Eu quero, eu aceito. Aceito. Eu falei, pô, essa palavra veio logo no início, vocês falando, né? E pra mim, propósito, cada um traz uma vertente. E o que eu vejo que as pessoas procuram, principalmente nas redes sociais hoje, é um trabalho. O que vai vibrar dentro de mim? E propósito não é isso. No meu conceito, propósito é a gente pegar todos os talentos que a gente tem, que não é um, são vários, e colocar eles em prol do outro. E como que a gente faz isso? Se eu falar que todo mundo que está assistindo aqui, todo mundo que está aqui, já usa o seu propósito desde que nasceu. Porque já tem um talento intrínseco ali, que mesmo quando criança, você já vai demonstrando ele, já vem com você. E aí eu não quero discutir aqui a origem disso, mas já vem. E esse talento, às vezes ele é podado, e aí vão criando as crenças, os bloqueios, e às vezes ele é influenciado. E se ele é influenciado corretamente, você vai cada vez lapidando mais. A questão é que a sociedade que a gente vive tem as caixinhas que são colocadas e essas caixinhas acabam inibindo esses talentos. E aí a gente fica com o norte de que eu pelo menos cresci assim. Você tem que fazer faculdade, porque seu pai não fiz, e agora para você ganhar o que eu ganho hoje como técnico, você tem que fazer faculdade. E as faculdades que eu indico para você é medicina, engenharia e direito. E aí começou a abrir as outras, né? Mas as principais ali que dão dinheiro é essa. Então você começa a vincular propósito ao quê? A um trabalho. Então a gente é condicionado, pelo menos na minha época, era a geração Z já tá um pouco de condicionamento diferente por causa das redes sociais. E aí a gente para de investigar esses talentos que a gente tem, só que a gente tá usando. Então, resumindo aqui, para não prolongar muito, propósito, para mim, é você pegar os seus talentos. E muita gente vai falar assim, eu não conheço meus talentos. Pega aquilo que você faz bem, alguma coisa que já é um ponto de partida. E como é que você está colocando isso pro outro? Porque às vezes você tem um talento de ser um bom ouvinte, e às vezes você escuta só o seu amigo, mas você não escuta seu colega de trabalho. Você não escuta seu pai e sua mãe, às vezes que você tá na casa dele. Às vezes você não escuta seu filho, que tá querendo te trazer várias coisas. Então começa a usar mais esse talento, começa a verificar. E as pessoas no seu entorno, elas te falam aquilo que você é bom. Porque elas vão te mostrar aquilo que você já carrega, que você transcende para ela. E aí começa por ali. Tem muito mais coisa. E é o que eu falo, a pessoa ela é muito inexplorada. Por isso que o autoconhecimento ele ajuda a gente explorando esses talentos o tempo todo, porque imagina que você tem vários talentos. Agora, combina esses talentos. Como é que é a combinação desses talentos? Então eu falo, se você pega um mapeamento comportamental, que já traz, e eu vou falar aí, chutando aí, de 70 a 100 comportamentos diferentes que você tem. Combina isso. É muito exponencial. Só que o que acontece? Tem um gráfico, eu não consigo mostrar ele aqui, mas é um gráfico muito coerente que ele foi estudado a parte comportamental dos seres humanos desde a era industrial. E mostrou que o crescimento da tecnologia foi exponencialmente. E o crescimento do comportamento do ser humano andou quase em paralelo. E por quê? E como é que comprova isso? Porque você vê como é que fica a alienação em relação à tecnologia. Porque a tecnologia ela não veio para atrapalhar. E muita gente condena a internet, fica atrapalhando. E aí tem uns depósitos de dopamina, né? Que acaba, quem fica passando o dedinho no Instagram aí, vai entender o que eu tô falando. Fica gerando o quê? A dopamina, gente, para quem não conhece, eu não sou especialista em neurociência, mas entendo um pouquinho. A dopamina ela é gerada na antecipação daquilo que você deseja. Por isso que ficar passando o dedinho na rede social vai detonando a sua dopamina, vai fortalecendo a dopamina e você fica sem reservatório. Então, tudo é ansiedade. E aí acaba acelerando essa ansiedade. E se você está nesse estado, como é que você vai acessar esses talentos? Como é que você vai dizer? Além do que, você vai ficar mirando os outros, sempre em relação aos outros. Então, eu estou abrindo várias vertentes aqui, porque o assunto ele é bem abrangente. Tem várias janelas para poder comentar. Aí vocês vão me guiando aqui. Mas assim, basicamente, na minha visão, o propósito é isso. É você trazer esses talentos, igual a Mari falou. Quando ela começou a captar o talento que ela tinha e colocar isso para fora, de dentro para fora, ela começou a ter plenitude. E aí, a felicidade para mim, é quando você sente paz. Pega alguma coisa que você é bom. Que você vai. Pega todo ser humano, por natureza, é generoso. Faz um ato de generosidade. Você não sente uma paz? Sim. Então.
Então é por aí. Então, esse aí eu posso falar que é um talento intrínseco do ser humano. Uns são mais, outros menos, né? Uns fazem mais, outros fazem menos, mas todos são. E aí, quando vem, brota isso de dentro. E brotando isso de dentro, você sente uma paz. Por que não viver em paz o tempo todo? Pega seus talentos e explora. E aí, o propósito, além disso, é você buscar crescimento o tempo todo. A gente não veio pra cá pra ficar na zona de conforto. Quem aqui tá escutando e quer ficar na zona de conforto, vai acontecer o que a Mari falou. Uma hora você vai ser convidado a sair dessa zona, porque vai extrapolar o statu quo e você vai ter que sair. A dor vai ser muito grande. Então já busca esse crescimento. O tempo todo a gente tá aqui pra crescer, pra trazer esse desenvolvimento. E você chegou a me falar, eu não sou boa de número não, né? Que a cada 40 segundos uma pessoa suicida. Isso aí é uma estatística antes da pandemia. Eu acho que hoje tá pior, tá? A cada 40 segundos, então, enquanto a gente tá falando aqui, tem um monte de gente se matando, tá? Esses dados de suicídio, ele não é divulgado para não incentivar as pessoas a se suicidarem, né? Mas, assim, a gente precisa ter isso em mente, porque hoje em dia, isso mata, né? O número fala que mata mais do que somatório de mortes em todas as guerras. Então, é preocupante, né? Eu acho que um outro número que eu acho que vale a pena falar também é que antes a fome matava. E mata ainda. Só que hoje a obesidade mata muito mais do que a fome. Olha que doideira isso, gente. Então, quer dizer, o excesso de comida mata mais, porque traz doenças para as pessoas com excesso de comida, que matam mais do que as pessoas que estão sentindo fome. Então, assim, são duas coisas voltadas para ansiedade e depressão. Para ansiedade, né? e depressão. Que eu acho que é o mal realmente do século, né? Às vezes você vai buscar na causa, a raiz daquela consequência tá numa causa mental. Né? Exatamente. Comida tem muito isso, tanto que as pessoas que fazem bariátrica, o índice é enorme de voltar a engordar, porque não tratou, né? Voltamos sempre para o autoconhecimento. E aí o gráfico que eu estava falando mostra muito isso, porque se a gente tivesse uma evolução do desenvolvimento comportamental, que ele está ligado às suas crenças, ele está ligado àquilo que você carrega internamente para, né, acompanhando esse crescimento da tecnologia, a gente saberia lidar com ela de uma forma mais ampla. O que eu falo? É a diferença daquela pessoa que gasta muito tempo ali olhando a vida dos outros na rede social, passando o dedinho, detonando essa dopamina do cérebro dela aí que seria positivo e transformando ela num vício, né? E aí, vou entrar até em outros assuntos, né? Eu nem sabia disso, eu tive acesso a isso há pouco tempo, de estatísticas de que homens, né, têm um grande fluxo de pornografia na internet. Por quê? Que é outra coisa que gera... Porque aquilo que acontece ali é surreal, gente. Aquilo não é realidade, né? Aquilo é uma fantasia e que gera o quê? Uma antecipação para ele poder sentir algo prazeroso. E aí aquilo vira um vício. Então isso também desperta. Então a tecnologia, as redes sociais, é o que eu falo, é igual o dinheiro, né? O dinheiro ele pode ser usado para o bem ou para o mal, é uma energia neutra. A tecnologia também é uma energia neutra. A forma que a gente está usando ela que talvez não seja, está trazendo algo negativo para a humanidade. E muita gente não se dá conta disso. Então a gente tem que pegar o paralelo seguinte, se eu tenho autodesenvolvimento, eu consigo controlar o tempo que eu fico na rede. E olha, gente, que na hora que a gente pega, aí você vai passando o dedinho, e fica, na hora que se você deixar, vai rolando. Tô trazendo esse exemplo, mas pode ter várias vertentes aqui dentro, né? Eu posso ser viciado em ver vídeos no YouTube, passar o dia inteiro vendo vídeos no YouTube. Tudo bem, pode ser ter conteúdos bons, só que tem hora que a gente tem que botar pra fora, a gente tem que ter equilíbrio. Porque senão a gente não cresce, a gente fica só botando pra dentro e também não coloca pra fora. Então é um assunto que a gente tem que... Eu gosto de falar sempre do equilíbrio, né? A temperança, a palavra temperança pra mim traz muito isso. E isso, eu vou pegar até depois fechar com a história dela, isso é justamente o ego. O ego fica, você coloca o ego na frente. Porque eu lembro, desculpa, Mari, eu vou falar porque eu já falei que eu sou bocuda. Eu lembro que ela valorizava um botox bem feito, eu tenho que estar impecável, eu tenho que isso. Só que o propósito dela não era esse. Olha a infelicidade. E Desirê, a questão do ego, assim, até deixar claro que eu acho que eu vejo muita gente detonando o ego. E calma, gente, o ego, ele faz parte do ser humano, ele é o eu. Você pode digitar no Google aí, o que significa ego? Eu, vai estar lá, a característica, é o eu, é o ser humano. A ideia dele, tadinho, é proteger a gente, mas tá Exatamente. trabalhando muito, É o que eu falo. Alguém avisa pra ele. O ego, ele traz a sua segurança e ele traz o seu prazer. Então, ele quer o prazer também. Então, a gente tem que saber em equilíbrio. A questão é que muita gente deixa o ego dominar. E o que precisa dominar, somos seres o quê? Espirituais, é o nosso espírito. Então eu falo, é sempre dois lados, um negativo e um positivo, e todos os seres humanos carregam isso. Qual que a gente alimenta mais?
o negativo ou o positivo. O negativo vai estar ligado ao ego, eu vou estar inflando o meu ego, eu vou estar trazendo muita coisa de satisfação para ele, que são essas questões de, às vezes, muita comida, muita pornografia, muito querer coisas materiais, muito querer passar a perna nos outros. Então, assim, é muita coisa que traz prazer naquele momento, ou eu vou estar buscando coisas mais espirituais, mais elevadas, que é a generosidade, que é bondade, que é o altruísmo, que é a compaixão, que são questões do espírito. E eu consigo carregar isso tudo e deixar isso dominar a parte material. Porque é aí que está o correto, que aí eu não tenho apego, né? E não é fácil. A sociedade trabalha em prol da futilidade, em prol de alimentar o ego para aumentar o consumo. Perfeito. Então, assim, a gente luta contra um titã. Isso aí. Agora, como é que você achou força? Como é que você superou isso? Dentro do que ele falou, como é que você achou seu propósito? A sua insatisfação? Eu vou te responder com uma passagem bíblica. Paulo de Tarso diz nas cartas ao Romano: tudo é perfeito por si mesmo. A imperfeição está nos olhos de quem vê. E quem vê? Quem vê é o ego mente. Né? Como você falou, o ego, ele faz parte da nossa individualidade. Sem ego não existe gosto e desgosto, e não existe poder de escolha, e tudo é uma escolha. Então, eu tinha todo o meu processo, eu tinha a consciência de que eu tinha nascido para ser feliz e de que eu estava num lugar errado fazendo o possível para caber dentro dele. Mas eu sabia, eu sentia de alguma forma que tinha algo especial. Aí você buscou, né? Aí eu fui buscando, porque, né, eu sou uma eterna buscadora desde que eu me conheço por gente. Então, sempre, já tive em tudo quanto é religião que vocês imaginam. Né, do cristianismo ao budismo, ao vaishnavismo, ao shivaísmo. Então, eu fui buscando no divino, né, essa força para sair disso, porque no fundo eu sabia que o que estava me prendendo era a minha identificação excessiva com a mente, com o ego. Porque como Paulo de Tarso diz, complementando, nós somos perfeitos. Por si mesmo. A nossa natureza, ela nasceu para ter bem-aventurança. Mas essa necessidade de satisfazer os desejos do ego. Mas que desejos? Todos possíveis. Né? De satisfazer as ambições, que às vezes são exacerbadas, os prazeres por sexo, comida e tudo mais. Então, o ser humano, o indivíduo, ele vive em função de atender essa demanda, né, da sociedade, do ego, e se desconecta com o que ele já é. Porque, na verdade, nós não temos que buscar aquilo para ser, nós já somos. Paulo de Tarso que falou, tudo é perfeito por si mesmo. Então, como um ser perfeito viver diante de uma imperfeição, do desrespeito, diante de violência, diante da não-verdade? Então, assim, né, a não-verdade que eu digo é a verdade do que eu sou realmente. Eu sou luz. Então, eu encontrei força nessa certeza de que nós não nascemos para sofrer, de que nós nascemos para ter paz, para sermos felizes. E ele? Como é que você encontrou o seu propósito vindo da engenharia civil, que era o que dava dinheiro na época? Olha, e é verdade. Então, descobrindo que eu já exercia meu propósito, que ele não estava ligado à profissão. Eu poderia voltar a fazer aquilo. Não era uma coisa que eu odiava, era uma coisa que até eu gostava bastante, mas que eu vi que tinha algo maior para ser colocado. E hoje eu entendo, a gente vai trazendo esse entendimento no decorrer, porque a cada passo que a gente vai dando, a gente vai tendo mais clareza, e essa clareza, ela vai abrindo caminhos e portas para você ir trafegando. Então, lá atrás, desde que eu entrei na empresa, eu já tinha sido mapeado na minha época chamava carreira em Y, ou você ia para a área técnica, ou você ia para a área de gestão de pessoas. E eu sempre fui mapeado para gestão de pessoas, tanto que o RH, eu lembro que eu sempre era muito próximo do RH, e o RH sempre me indicava, eu não tive incentivo à leitura na minha casa, e eu comecei a ler na empresa. Então, assim, eles me incentivavam a ler livros de liderança, que trabalhava
essa questão da gestão de pessoas e de entendimento de comportamento. Eu lembro que o primeiro livro que me indicaram era uma bíblia desse tamanho, que chamava Inteligência Social, do Daniel Goleman. Depois eu fui descobrir que ele era até o pai da inteligência emocional. E eu lembro que era super complicada a leitura para mim, que não tinha costume de ler, e era uma leitura técnica, falava de neurônio espelho, de espelhamento, e muito tecnicamente eu tive uma dificuldade muito grande. E depois me apresentaram alguns livros, que era o Monge Executivo, que trazia muita pegada do executivo que foi para um mosteiro, e a sequência, aí eu debulhei esses livros e fui vendo que tinha realmente esse trato e fui seguindo essa carreira de gestão. Então eu não sabia, mas eu já lidava com esse processo. E a África, para mim, foi um divisor de águas, porque eu tive a chance de trabalhar com equipes multiculturais, né? Na minha equipe tinha moçambicano, tinha sul-africano, tinha brasileiro, tinha português e tinha indiano. Tinha isso tudo. Além do que 40% dos meus funcionários eram muçulmanos. E aí eu descobri que tinha um negócio do Ramadã lá, que eles ficavam 30 dias sem comer durante o dia. E eu, como é que lidava com aquilo na época, eu tive que aprender a lidar. E tem um caso engraçado aqui, né, falando até de storytelling, que é muito legal, você tem que contar. A gente, lá, gente, assim, tinha um cheiro muito forte. As pessoas exalavam um cheiro muito forte deles. Natural, tá? Independente de higiene. Mas tinha a ver com higiene também, porque eu tinha funcionários que não tinham nem banheiro em casa. E a gente vai trazer não só a parte técnica, eu lembro que eles tiveram um banho de parte técnica, mas a parte comportamental, que foi aonde eu encontrei o gancho para poder ter o crescimento que eu tive na empresa, lá em Moçambique, e entender que eu trabalhei com a cultura organizacional lá na veia para poder fazer a coisa crescer. E esses funcionários, a gente deu 5 uniformes, um para cada dia da semana, justamente para manter esse higiene, para trazer essa parte que era um dos valores da empresa, e teve uma gestão participativa que a gente chama que a família pôde ir. E eu lembro de uma moça, gente, tinha 200 pessoas no auditório. E a mulher levantou a mão e falou assim, eu tenho uma reclamação a fazer. Vocês estão acabando com o meu casamento. E aí eu perguntei, por quê? E ela falou assim, porque vocês estão acabando com o cheiro do meu marido. Pã, me acendeu um alerta. Falei, como é que eu trabalho isso? Como é que eu trato isso? Quer dizer, a gente tá dando higiene pra ele. O dele era bom pra ela. Era bom pra ela. Ô, gente, e parece brincadeira, mas é o que eu falo. Às vezes a gente critica o negócio e, gente, é a cultura deles. É a forma que eles estão vivendo. E talvez não é eles que tinham que adequar, é a gente que tinha que adequar. Então eu encontrei um meio termo. Eu falei com ele que ele podia só usar 3 uniformes durante a semana e ver se resolvia. E então, assim, era um processo que, para lidar, a gente deparava com certas coisas muito diferentes do que a gente se deparava aqui no Brasil. Então foi uma grande lição de você poder adaptar, e aí eu fui descobrindo qualidades que eu já tinha comportamentais, que depois eu fui descobrir no meu mapa, e que era essa qualidade adaptável. Então eu tinha adaptabilidade muito forte, que é adaptar situações, adaptar-se a essas situações e trazer uma mediação, que é o meio termo, que é o equilíbrio. Hoje eu trabalho muito com isso, com essa questão da temperança, do equilíbrio, trazer isso. E já fui ali trabalhando com umas questões internas que eu carreguei até pouco tempo, que eram, a gente tem que reconhecer as nossas sombras, né? Que era uma arrogância muito forte para mim, discutir com as pessoas, ainda mais que eu estudava muito. Nossa, a minha tinha que ser a última palavra. E eu lembro que até meu chefe, que era amigo meu, ele tinha medo de falar comigo, que eu chegava dando contra. E a gente trabalhar essas questões e reconhecer é um grande processo. Mas nessa bagagem que a gente traz, é justamente a gente entender que tudo que a gente foi vivenciando é esse propósito. E aí, quando eu larguei a multinacional, comecei a ir para o desenvolvimento humano, e eu fiquei perdido de novo. Porque o quê? Eu ainda achava que propósito era um trabalho. E eu falei, agora eu virei coach, agora encontrei meu caminho. Agora eu virei instrutor de Theta Healing, agora encontrei meu caminho. E eu vi que foi tudo processos que eu fui passando que foram extraindo qualidades internas que eu tinha que eu nunca tinha colocado para fora. E essas qualidades internas foram trazendo o quê? Essa combinação de talentos. Então hoje eu enxergo, estou explorando tudo que o Fabiano tem? Ainda não. E talvez até o final da vida eu vou estar explorando. Porque a gente vai vivendo experiências e vai trazendo essas combinações internas de talentos. Então a somatória dessas duas coisas é o propósito. Então, não é um trabalho, é essa somatória. Então eu falo que propósito, eu ter consciência dos talentos que eu carrego, que eu tenho competência para poder combiná-los e trazer isso exponencialmente com a experiência que eu tenho. Porque a minha experiência é única. A experiência que vocês passaram na vida de vocês é única. A da Marivone é única. E aí, gente, cada ser humano que está assistindo isso aqui carrega uma experiência única e talentos únicos.
Então ninguém é igual a ninguém. Então para de se comparar em rede social primeiro e vai explorar isso que você tem internamente. Se você tem dificuldade, pense em alguma coisa, algum obstáculo você venceu na sua vida, nem que seja o primeiro passo que você deu quando você nasceu, primeira caminhada que você deu, primeiro engatinhar que você deu, foi um desafio vencido, superado. Você usou alguma coisa ali. Explore algo da sua vida que você superou, por menor que seja, não se compare com os outros, porque isso você vai estar vendo que você tem esse talento forte e isso vai te colocando cada vez mais com esse propósito. Posso? Lógico. Essa sua fala é interessante que ela tende a levar as pessoas a fazer o que a Marivone fez. A internet leva a gente para ter visão externa, visão do outro, visão externa, outras vidas, recortes das vidas. E as pessoas não deixam de olhar para si, para dentro de você, que é o momento que você passou, tal. Quando você perguntou para ela, o que fez? Aí você respondeu, acho que nesse caminho. Que Paulo de Tarso falou, olha para você, se enxerga, se entende, se avalia, melhora você e dali você olha o mundo. E a internet ela acaba buscando para fora, né? Você fica... E o desafio para você hoje, como na sua profissão, na orientação dos seus alunos, você na orientação das empresas, como é que vocês têm orientado, o que vocês têm falado para as pessoas para que elas busquem esse caminho? Eu sempre trago a questão da essência. Então, não só o ser humano, quanto a empresa tem uma essência. E aí todo mundo entra de acordo, porque tem lá o proprietário da empresa, o motivo que ele ter fundado a empresa pode ter sido dinheiro, não tem problema. Mas ele carrega algo que ele colocou, aquele produto que reverbera, ou produto ou serviço que reverbera, e aquilo enche ele de alguma forma, né? Então, ele está trazendo intrinsecamente algum talento que ele carrega ali dentro e expondo aquilo através de um produto ou de um serviço. Então, extrair essa essência é fundamental. E quando você vê a pessoa vibrar, e é um trabalho, por exemplo, quando eu vou fazer o trabalho da cultura, eu até brinco, eu falo com minha esposa, eu acho que ninguém, pelo menos que eu conheço, faça o trabalho que a gente faz. Porque a gente extrai, são tanto mapeamentos que a gente utiliza, tanto cruzamento de informações que a gente faz com os proprietários da empresa, que traz uma essência. Eu tive uma reunião com uma empresa de São Paulo que eu estou dando consultoria, e eles têm descendência coreana, são coreanos, e é uma cultura, né, forte. E aí ela entrou comigo na reunião e ela falou, Fabiano, nossa, eu li a cultura agora, fui passar ela para as pessoas e eu me emocionei, eu fiquei emocionada, porque é isso. Eu falei, mas eu sei que você ia ficar, porque eu extraí isso de você, do seu marido, dos seus 2 filhos, a gente fez isso junto, a gente construiu. Não foi o Fabiano que chegou aqui e escreveu uma frasezinha bonitinha e te entregou. Igual eu vejo muita empresa aí. E os valores, vocês precisam trazer eles à tona. Então, é extrair a essência. Então, eu estou sempre buscando extrair. Quando eu atendi as pessoas, é extrair a sua essência. Agora eu estou na empresa, extrair essa essência. Porque eu acredito muito que essa essência, ela reverbera para os seus colaboradores, que reverberam para os seus clientes, para os seus fornecedores, e você cria uma cadeia de trazer essa essência. Porque as pessoas que vão interligar com você, elas vão ter uma conexãozinha com seus valores, com seus princípios. Eu falo que o ser humano é igual uma pecinha de quebra-cabeça, mas geralmente quebra-cabeça são 4 lados, né? Mas eu falo que é infinitos lados. Tem uma pecinha ali que vai encaixar no processo que você está trazendo. E se não encaixar, porque não é para ser por sua empresa, é para ser para outra empresa, ou para a pessoa que vai aproximar de você falando de pessoas. Então é sempre extrair a essência. Eu busco sempre extrair a essência. Marivone, e você? Como é que você passa isso para as suas alunas? Bem, eu não digo nada, eu só acolho, né? Porque eu acho que quando a pessoa já chega para fazer yoga ou busca um Theta Healing, que são todas práticas de autoconhecimento, ela já está com aquela intenção de se conhecer. Então, eu não vou dizer isso para a pessoa, mas eu sei que é um processo doloroso, não é um mar de rosas. Porque a gente fala em autoconhecimento, né? Olha, autoconhecimento, bem-aventurança, é através dele que eu... Mas o caminho é doloroso, porque você olhar para suas sombras, como você diz... Olhar para próprias sombras, olhar para aquilo que você julga no outro e não gosta de você, que vê em você e não gosta, é um processo doloroso. Então, tem 20 anos que eu conduzo, mais ou menos 20 anos, quase 20 anos que eu conduzo as pessoas ao autoconhecimento. E eu sei que às vezes ela larga a prática de yoga, larga a prática de meditação, porque o silêncio não é algo tão simples. Você recolher os sentidos que te conectam com o mundo externo e silenciar olhando para si mesmo. Nós somos bem-aventuranças, a nossa essência pura é bem-aventurança, é perfeita por si mesmo? É.
Mas tem o ego que interfere nesse processo. Então, quando a pessoa começa um processo de autoconhecimento e eu vejo que ela para, que ela falta a aula, o que eu faço? Eu incentivo. Por que você não veio? O que aconteceu? E a nossa tendência é fugir mesmo. Então, o que eu posso dar é a compreensão desse processo, que não é tão simples como a mídia, né? Autoconhecimento, não é. E acolho essa pessoa, então a gente tem que ter a paciência de estar incentivando, por saber que é um processo, de certa forma, doloroso. É prazeroso quando a pessoa, sabe, pratica yoga, Fabiano também, Mariana, não sei. Não. Mas assim, depois que você faz Ele uma faz prática... lutinha. Hein? Ele faz lutinha. Então, Super ok, super terapêutico, tudo é válido, né? Então, assim... Você faz yoguinha? Porque lutinha você fica lá assim, ó. Ah, o bicho pega. Sangue, suor e lágrima. Não, mas depois de uma prática de yoga, é isso que eu ia falar, dá um bem-estar fora do normal, né? A gente atinge o objetivo de atingir a bem-aventurança. Mas o processo em si, ele extrapola esse momento após a prática. A gente começa a se investigar mais, a refletir mais sobre as nossas ações. Isso, de certa forma, mexe com a gente. Então, é o incentivo que a gente tem que dar. Eu queria falar, vocês falaram aí, você ficou me sacaneando, que eu não sei o que é, porque você fez a perguntinha. Transição planetária. O que é isso? Posso trazer a minha visão aqui? Pode. Porque ela perguntou, eu falei, que é pra mudar pra Marte. Porque, literalmente, é um trem desse, né? Mas o que é? Isso. Então, Quase isso. o próprio nome, eu gosto de pegar sempre o sentido da palavra, né? É uma transição do planeta. E o que é essa transição do planeta? É uma mudança de era. O planeta, até algumas coisas que eu já aprofundei em alguns estudos, ele passa a ser uma parte de um ecossistema da galáxia, do universo, então ele está ali. E ele também, como nós temos desenvolvimento, ele também se desenvolve, então ele passa por fases. E essa mudança de era já ocorreu, a gente está na transição ainda, porque a transição ela tem espaços de anos para acontecer, mas ela já teoricamente já aconteceu. Alguns falam que é 2012, outros falam que é 2021, 2020, por causa da pandemia. Uhum. Tem algumas vertentes de data, então eu não me apego à data, porque eu sei que é um período, a transição, você passa por um período. E nesse período é como se a Terra fosse ficando mais madura, fosse crescendo, fosse ganhando mais autoconhecimento interno, vamos tratá-la como um ser vivo, né, que é, e vai trazendo esse ser vivo à tona, e que nós, nela, somos células que estamos contribuindo. Então, nós somos afetados, porque ela está o quê? Buscando algo internamente, e quando a gente está buscando algo internamente, a gente mexe com sombras. Então, ela está mexendo com as sombras dela, que reverberam na gente, que a gente pode pegar aí as catástrofes, as coisas que estão vindo, às vezes até a parte... A polarização política, eu tô pra te falar. Isso, eu ia chegar nesse ponto. Disso, guerra, tudo faz parte, tudo é um processo. E que vai trazendo à tona essa sombra para ela ser trabalhada. Então, eu tô comparando isso com o ser humano, porque é um ser... um crescimento. Lembra que eu falei? Tudo cresce, tudo tem... O crescimento que eu falo é o crescimento de progredindo, de ganhando capacidade de se transformar em algo melhor e algo maior. Então, na minha visão, isso que quer dizer essa transição planetária. Tudo é cíclico. Pode falar, por favor. Não, a palavra é sua. Tudo é cíclico, né? O tempo é cíclico. Nós somos cíclicos, a gente está mudando o tempo inteiro. É a lei budista, a lei de Anicca, a lei da impermanência. Tudo muda. A Terra é cíclica. Né? Nós já passamos aí pela era dos dinossauros, do gelo, dos répteis. Estamos na era humana. Então, o que é uma transição planetária? Como ele diz, a Terra está amadurecendo, o bem vai reinar. Então, precisa haver uma transformação. Nós estamos vivendo o ápice da transição planetária. Olha quanta coisa mudando. A gente que trabalha com pessoas, a gente vê muitas pessoas procurando. Olha, minha vida mudou assim, maioria, se não para todos nós, eu acredito que para todos nós, alguns têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, outros não, mas a mudança planetária, nós somos convidados pelo universo a nos transformar.
A nos conhecer, a conhecer as nossas sombras, a transcender essas sombras, a transcender a identificação excessiva com o ego-mente, com aquilo que os sentidos captam e desejam a qualquer custo. Então a gente está num momento planetário onde o bem ele já está acontecendo. Para reinar, nós precisamos nos transformar. Nós precisamos enxergar o que verdadeiramente somos. Essa é a parte mais difícil. É desafiador. É desafiador. É muito É desafiador. muito desafiador quando você olha para você mesmo e vê que o problema é com você, nunca é com o outro. Não é sobre o outro, Todo é mundo sobre... que te ataca, que fala de você, na realidade ela está falando dela mesma Aham. e não tem essa consciência. Até porque existem níveis de consciência, né? Exato. Então, assim, tem pessoas que não vão enxergar de forma alguma porque não tem como se fosse um alcance daquilo, uma sensibilidade para aquilo. É Mas como a se fosse um intenção véu. é fazer essas pessoas A saírem yoga. desse lugar. É A intenção isso. dessa mudança, que às vezes é dolorosa, é fazer com que essas pessoas que ainda não enxergam um propósito maior, além do ego-mente, de transcender, de evoluir, de crescer, Esse conceito ele é base religiosa, espiritual? Tem alguma? Você falou de budismo? Uhum. Tem algum? Ele vem de algum lugar? Então, eu peguei alguns estudos de alguns grandes estudiosos de física quântica que estudam o universo. Ah, então tá na ciência também. Tá na ciência também. A questão é que eu falo muito, a neurociência está mais difundida agora, mas já tem estudos muito antigos. A física quântica, muita gente considera como pseudociência, e porque começou a trazer muito pro lado da energia, do holístico, e misturaram as coisas. Eu falei, gente, tem grandes cientistas, inclusive prêmio Nobel, que defende a física quântica. E a física quântica é o quê? É o estudo daquilo que tem de menor, né? Comparado com aquilo que tem de maior dentro do universo. E mostraram que tem uma conexão para isso, até onde chegaram. Então é como se fosse tudo é energia. A mesa é energia, o microfone é energia, tá tudo vibrando numa escala de vibração acelerada. E trazendo isso para o ser humano, tem um psiquiatra que chama David Hawkins. Aí quem quiser pesquisa no Google, é só digitar o nome dele, que ele fez a escala das emoções, a escala da consciência, que mostra que níveis mais baixos de vibração de estados emocionais, tristeza, apatia, vibram numa frequência mais baixa. E estados mais de alegria, de elucidação, ele chega até a iluminação, acho que iluminação foi um... Jesus. Não, exatamente. Eu acho que ele não conseguiu medir sem ninguém, não. Aqui na Terra, não. Ele tá tentando, coitado. Não, só Jesus. Tem uma frequência vibracional maior. E a gente sente nessa mudança de transição, é como se a Terra estivesse mudando essa vibração dela e afetando nós, obrigando que a gente mudasse isso fortemente. Porque tem muita gente se incomodando. E por isso que tem muita gente ansioso e depressivo, vivendo no passado ou vivendo com excesso de futuro e não vive o presente. Eu falo muito da consciência. A minha empresa chama efeito consciência, trazer consciência para as empresas, que é essa consciência da essência. É que o momento presente, que é o momento consciente que eu tenho, é de saber que eu sou um ser que tem negativo e positivo e que eu vou estar visitando isso constantemente. Então eu falo, o Fabiano é perfeito? Não, eu cometo meus problemas. Quer ver? Outra aqui recente, domingo, eu fui levar meu filho no Maracanã. Tava doido pra ir, tem 7 anos, fissurado em futebol. Fui levar ele no jogo do Flamengo. Cheguei no Rio, parei num sinal, vi um monte daqueles caras limpar o para-brisa. Gente, aquilo me consumiu. Eu sou um cara super tranquilo. E eu fiquei indignado, porque eu falei, cara, não limpa. Primeiro que eu não tinha dinheiro pra dar, eu tava só com o celular, cartão dentro do celular. Segundo, eu falei, cara, não gasta seu tempo pra fazer isso, que eu não vou ter como que dar. Ele foi, insistiu e deu. Aí eu fiquei indignado, desci o vidro e falei, pô, cara, meio que xinguei ele, sabe? Não xinguei palavrão, mas falei muito duro com ele. Ele foi de sacanagem, jogou a água, assim, só que eu já tinha fechado o vidro, então não me molhou, pegou no vidro. E eu fiquei pé da vida. No mesmo momento eu refleti, eu trouxe a consciência que eu agi de uma forma... Só que esse tempo foi um lapso do sinal, que inclusive o sinal já estava aberto, e eu não andei com o carro, porque eu perdi esse tempo ali discutindo com ele, e o sinal abriu, eu não andei. Fui chegando perto do Maracanã, um monte de flanelinha me abordando para parar, só que eu não ia no Maracanã direto, eu ia no shopping perto almoçar. E aí eu começou a me dar aquilo de novo, só que eu já tinha tido consciência do anterior. Eu falei, cara, não vou deixar isso acontecer de novo. Abaixei o vidro e falei, cara, eu vou no shopping, tá? Não tô indo, deixa eu passar tranquilo aqui. E beleza, e fui. Só que eu já tinha perdido um tempinho no sinal lá, né? Cheguei no sinal perto do shopping, parei num sinal, e o sinal fechou na hora
que eu tinha passado. Se eu tivesse passado antes, tudo beleza. O sinal fechou, fiquei no sinal. Quando eu arranquei, um motoboy veio e rebentou minha porta do carro. Consequência. Então, um lapso de nervosismo, eu gosto de enxergar a sincronicidade das coisas, tá? Pode parecer até uma loucura aqui, Jung. mas o que eu vi enxergar, e Jung é da psicologia. Então, o que eu fiz lá de lapso de fora do meu ser ali, teve uma consequência, o meu plantinho teve uma colheita rápida. Quando a gente começa a aumentar o nosso nível de consciência, eu já comecei a reparar isso, o plantio e a colheita começa a acontecer mais rápido. Nessa mudança planetária, a frequência aumentou. O plantio e a colheita estão vindo mais rápido. Então tem várias conjunções que estão levando para isso. Agora, se eu não tenho consciência disso, eu ia ficar me lamentando. Então eu vi, não é que eu paguei um preço de algo que eu fiz, é uma consequência de algo que eu plantei ali atrás. Porque se eu não tivesse discutido com o menino, eu arranco... Gente, foi menos de 30 segundos. O tempo do motoboy bater em mim, ele acho que é 2 segundos, se você contar. Porque se ele deu uma ré com a moto, eu tava passando com o carro. Assim, literalmente estou no lugar errado, na hora errada, por culpa minha. Porque eu fui discutindo o sinal lá atrás. Então eu tô trazendo isso porque tudo é frequência e vibração. E aquilo que eu tô colocando na minha mente, tá refletindo nas minhas ações, na minha vida. Então eu coloquei algo negativo naquele momento, e refletiu numa ação negativa no meu momento. Não tem como eu plantar coisas ruins e colher coisas boas. É impossível. Então, quando eu trago um momento de presença, eu tô plantando o quê? Eu preciso plantar coisas boas. Então, eu preciso ir pro caminho da generosidade, eu preciso ir pro caminho da bondade. Agora, se eu fico sendo influenciado o tempo todo, porque a gente fala, a mídia... Primeiro, eu não vejo mais canal aberto. Beleza. Cara, mas na internet tá cheio de coisa contaminante. Tá cheio de coisa contaminante. Então, não adianta você falar que não assiste Jornal Nacional, falando um monte de abobrinha, se você tá ali na internet assistindo um monte de bobeira. Um monte de gente que finge ser rico, que não é rico, um monte de gente mostrando a vidinha maravilhosa que tem. E, gente, não existe ser humano na face da Terra que tenha a vida 100% perfeita. Não tem. Todo mundo tem luz e sombra. Pode ser o maior player do mundo de autoconhecimento, desenvolvimento humano. Ele também tem momentos ruins. Eu sei disso, porque eu já vi um desses falar que tem, e tem, porque é ser humano. Ninguém aqui ainda é Jesus Cristo. Jesus não voltou, né? Tem gente que fala que vai voltar. Então, assim, não é isso. Então, a gente precisa entender que todo mundo carrega algo positivo, mas o negativo também. E a gente precisa sempre estar visitando esse positivo para quê? Para nossa frequência elevar, a gente se equiparar essa frequência do planeta de evolução e ir evoluindo junto. Boa. Você fala em coisas positivas e negativas, e no início eu falei que você passou assim, por várias religiões, porque a religião é um caminho para o autoconhecimento. Eu acho que é o caminho mais assertivo até, e para outras coisas também. Como é que foi essa sua experiência? Por quais religiões você passou? Como é que você... O que você faz com essa bagagem toda? Então, quando eu voltei da África, eu sempre fui católico de origem, mas a família da minha esposa... Só uma pergunta. Tá. A África foi sua virada de chave? Foi virada de chave. Então, começa me contando essa virada de chave como um todo, que você falou que são culturas muito diversas. Como é que você liderou isso? Então, lá na África, quando eu me deparei lá, né, primeiro assim, a gente fez uma viagem de reconhecimento, que chama de reconhecimento, e eu lembro que a minha esposa na época era minha namorada ainda, a gente tava... já era meio noivo, assim, já tava com união estável, ela tava indo morar comigo em Belo Horizonte, e ela tinha acabado de formar, e ela foi comigo na visita. E eu lembro que, assim, tudo de errado no dia da visita deu, a resistência. E aí a gente ia ficar numa pousada lá que era muito boa, assim, coisa ponto fora da curva da cidade, e aí botaram a gente num quarto do fundo, um calor da gente, um calor, vocês têm noção, na hora que a gente desceu do avião, um bafo, assim, que era úmida a cidade, 40 graus, mas muito úmido, coisa que, acho que só no Rio de Janeiro, uma vez que eu vi 40 graus, assim, que comparava. E aí já deu aquele trauma, o cara que levou a gente passou no meio de uma favela, e assim, ela vendo aquela pobreza, aquela coisa, já foi dando ânsia nela, e aí foi dando um monte de coisa errada, e quando a gente voltou, ela falou, não quero morar aqui. Eu parecendo um pouco, como é que eu vou? A gente tá acabando de iniciar a nossa vida juntos e tudo. Foram muitos anos eu morando longe, voltando para Juiz de Fora. E só que eu sentia no meu coração que era já a segunda vez que batia na minha porta e ir pra lá, numa proposta muito boa essa segunda vez. E aí eu meio que impus pra gente ir e foi. E lá começou o drama dela.
Minha esposa ficou depressiva lá, ela ficou muito sozinha no início. E eu ficava muito voltado ao trabalho, saía 8 da manhã, voltava 10 da noite, muito focado lá em fazer as coisas acontecerem. E eu tive um problema, né? Eu voltei de lá separado. A gente estava separado, depois reatamos, tivemos filho, estamos juntos até hoje aí, tá assim, resumindo a história. Mas lá no desenvolvimento eu foquei muito nessa questão de entender essas pessoas. Então, esse meu lado, ele já vinha, pra você ter ideia, eu não tinha consciência disso. Era inconsciente que eu fazia. Pra gente ver que o nosso espírito, ele grita. O nosso lado de bondade, que é o bem ou mal, tive uma criação muito boa dos meus pais em relação a esse lado positivo, de honestidade, né, de seguir esse caminho do bem. Então, isso ajudou muito. E isso trouxe intrinsecamente esse lado que eu já carregava lá dentro. Depois, no autoconhecimento, eu fui descobrindo e tendo clareza. Quando a gente tem clareza, fica mais fácil. Então, hoje eu cito lá porque eu tenho clareza do que eu utilizei lá. Mas lá eu utilizava sem saber. E essa naturalidade de lidar com pessoas, ela foi o grande diferencial, porque eu conseguia cativar as pessoas ao meu favor. Porque tanto que eu tinha os meus liderados, que são os meus 4 supervisores, robustos, que se atritavam o tempo todo, porque cada um tinha um ego maior do que o outro e queria mandar. E, inclusive, eu não sabia tecnicamente o que eles sabiam. Mas como tem um jargão muito grande que usa nas empresas, né? Eu contrato por técnica e demito por comportamental, pelo caráter, pelo comportamento. O meu comportamento sempre falou mais alto. Então, eu consegui equilibrar isso. Então não era a parte técnica. E aí foi aí no caminho que eu segui lá, usando esse comportamental. Usava muito os valores da empresa. E lá, como o pessoal foi muito treinado tecnicamente no início, no primeiro ano, eu já vinha trazendo essa questão dos valores da empresa como se fosse uma coisa fundamental, inclusive de sobrevivência lá. Olha só, eu sem querer, eu canalizei a sobrevivência deles, que era a segurança financeira, porque o salário era muito bom, coisa que eles nunca tinham visto na vida, com os valores da empresa. Então eles davam muita ênfase. Eu lembro que era muito fácil a gente implementar os valores, muito mais fácil que no Brasil, que as pessoas já vinham viciadas de outra empresa. Então foi muito, é o que eu falo, a grande sacada foi que eu saquei isso. E eu encaminhei em fortalecer isso, tanto com os meus supervisores, com todos os colaboradores. Então essa parte de desenvolver os valores da empresa, conectando com o comportamento que eles tinham que ter. E aí, claro, teve alguns pontos fora da curva. Eu lembro que teve alguns funcionários que eu tive que demitir, mas que depois eu tive um grande prazer, porque como a gente tinha botado muito empenho financeiro em técnica para eles, de trazer eles de volta num segundo momento da empresa, eu trouxe de volta, mas com eles com a lição aprendida. Então, isso foi fantástico lá, para depois vir essa virar de chave. E o meu grande tumulto foi esse. Eu larguei a empresa lá, eu tinha um contrato ainda até novembro de 2015, eu larguei em maio por causa do meu casamento. Minha esposa pediu a separação, eu falei, cara, eu tenho que voltar e buscar esse resgate. E nesse resgate, eu voltei para o Brasil, e aí comecei a ter contato com as... Eu não sei como é que tá de tempo, mas assim, essa história é até boa pra contar, hein? Conta que temos. Tá. Eu voltei, foi muito doido, porque assim, ela me pediu, falou com tempo, né, mas já era separação, foi em dezembro de 2014, e eu me contratei até final de 2015. E aí, eu estava como CEO interino da CLN, da empresa que era do Grupo Vale lá. E ia receber, no dia 31, eu estava voltando do Brasil de férias, ia receber lá a pessoa que ia ficar como CEO, e eu era diretor executivo lá, ia apresentar para ele. Quando ele foi, a gente passou o Réveillon junto num resort lá, perto de onde a gente estava morando, lá em Moçambique, e eu voltei, sem falar nada com ele, eu fui no cara do RH e dei uma xerifada no cara mesmo. Falei assim, agora você põe minha rescisão de contrato aí em maio, eu já conversei com o meu diretorzão lá, tá tudo alinhado e eu vou assinar. E assinei, falei nada e botei minha volta em maio por conta disso. E vinha de mês em mês já, da minha conta, do meu bolso, para tentar resgatar isso. E depois eu vim, dei umas infernizadas na vida dela, admito isso. E fiquei muito na cola dela, até que eu fui buscando esse meu autodesenvolvimento e a gente foi parando. Quando eu voltei pro Brasil definitivo, foi dia 22 de maio, eu lembro disso. Eu lembro que eu parei as minhas malas nas casas dos meus pais, nem sabia onde eu ia ficar, porque na casa dos meus pais não cabia, não tinha quarto pra eu ficar lá mais, minha sobrinha morava lá, meu irmão morava lá ainda, e eu liguei pra minha cunhada, e minha cunhada já era mais ligada no espiritismo, eu falei, cara, eu preciso de uma solução, ela falou, vou te levar numa mulher, essas cartomantes aí que incorpora, que não sei o que, eu falei, me leva, tô aceitando, quando você tá desesperado, você aceita tudo, e eu fui numa mulher que se dizia incorporar um espírito, e que ia trazer algumas coisas pra mim ali. E eu era cético. Gente, eu falei assim, você não vai ligar pra ela. A gente vai lá na porta da casa dela, se tiver que ser, vai ser. E a gente liga pra ela lá e marca com ela na hora. Aí ligou, ela falou, não, tô em casa, mas eu tô 5 minutos daí. Deu 5 minutos, a mulher virou esquina na casa. Então, quer dizer, eu falei, ela não pesquisou minha vida nem nada, né? Mesmo assim, eu todo sem saber, tá travado. Aí entrei numa salinha lá com ela,
se dizia incorporada lá e incorpora um espírito, começou, e eu parado, olhando pra cara, eu falei, nem vou mexer, ela nem vai ler minha cara. Aí a mulher vira e fala assim, o moço é desconfiado, né? Eu nem falei nem que sim, nem que não, porque eu continuei parado. Cara, ela detalhou minha vida, ela falou até a cor da minha cueca, entendeu? Então, assim... E aí quebrou um pouco meu ceticismo. E aí era do lado mais vinculado a Umbanda, ao Candomblé, comecei a frequentar esse lado, eu já tinha uma experiência com o espiritismo Kardec. E comecei a me encontrar lá, só que eu vou estudando. Eu já estava estudando física quântica, lei da atração, queria atrair minha esposa de volta para mim. E aí, nesses estudos eu fui aprofundando, eu sempre caio muito de cabeça. Fiz um curso de PNL, fui para São Paulo, fiz toda a formação de programação neurolinguística, entender o poder da mente, o que trazia, como é que você falava com o seu corpo, como é que você falava com a palavra, como é que você usava as questões, né, de trazer esse entendimento do comportamento humano, e fui buscando isso no decorrer. Frequentei o Candomblé durante um ano, depois passei para Umbanda, voltei para o Espiritismo Kardec e fui aprendendo nesses pormenores que toda religião, ela leva para um caminho, dependendo, eu estava até falando com a Mari quando a gente estava vindo, o nível de consciência que você está sobre aquilo. Quando você vai adquirindo um novo nível de consciência, você pode ir talvez largando. Então eu enxergo que hoje tem religiões que são degraus para ir subindo, tem outras que já estão em paralelo, mas que todas são rios que correm para o mesmo lugar, para o oceano, que é Deus. Todas com sua limitação, cada uma tem a sua limitação. E aí está o perigo, que essa limitação pode tornar a pessoa muito limitada em certas coisas e não se abrir para outras. E eu comecei o quê? A criar canais nesses rios para eu poder ir migrando e eu entender um pouquinho de cada uma quando eu fui quebrando o meu ceticismo. Então, é o que eu falei, a primeira coisa que eu perguntei pro Mariano, eu falei assim, ele falou assim, eu sou cético. Eu falei assim, mas o que você é cético? Você estuda para poder criticar? Porque eu comecei a falar assim, não adianta eu criticar, eu preciso lá entender. Então, eu comecei a buscar isso. E no decorrer disso, eu fui quebrando já a minha arrogância, que eu tinha muito forte. Por quê? Para trazer que eu preciso entender o outro. Não tem ninguém, não tem verdade absoluta. É o famoso só sei que nada sei. Então, é a busca constante do conhecimento. E esse meu passar por várias religiões, né? Hoje eu posso estar tendo mais contato com a igreja evangélica, inclusive, mas não essa doutrinada, né? Porque aí eu fui descobrir que na igreja evangélica tem vários tipos lá dentro, se bobear, tem mais de 1000 tipos lá dentro. E aí eu pego aquela que traz mais conforto, que a palavra ela vem com mais tranquilidade. E vou estudando teólogos mais profundos, porque eu comecei a estudar a Bíblia esse ano, e eu falo que foi grande meus 9 anos de estudo em tudo para poder quebrar. Mas uma das técnicas que me ajudou a quebrar essa dependência de religião, eu não sou dependente de religião, respeito todas, foi o Theta Healing. Porque o Theta Healing me mostrou que eu poderia, é uma técnica energética, mas que me trazia uma conexão direta com Deus. Direta com o Criador, com essa energia maior. Igual eu falo, a palavra Deus para mim soa bem. É que tem pra gente pessoas que a palavra Deus soa como um velhinho lá em cima que pune. Tem para pessoas que é um ser. Para mim é um ser consciente que está em tudo. Então é uma energia. Então eu vou lá para a física quântica, uma energia inteligente que permeia em tudo, que inclusive está dentro de nós. Temos uma centelha que a gente carrega dentro de nós. Então esse é o meu conceito. E aí eu vou buscando, respeito todas. Você fala assim, Fabiano, vamos lá num terreiro? Vou lá. Me blindo, sei até os limites que eu tenho que ir, até onde for. Até falei com a Mari que eu fui no ano passado numa casa de Umbanda que eu não me senti bem quando eu saí de lá. E aí eu fui entender por quê. Eu já estou em outra frequência e ali era uma frequência para pessoas que ainda têm um nível de consciência um pouco mais baixo. E aí eu não estou criticando, gente. Eu estou só falando que é um nível de consciência de entendimento. Então quem se sentir aqui criticado, lembra que eu falei, busque o conhecimento de outras coisas para você entender que aquilo que você é o melhor para você ou não. Ou você vai migrar para outro, que foi o que eu fiz. Quando eu entendi que aquilo não era mais para mim, que tinha outros níveis de consciência a acessar, eu busquei. Então, a religião, ela representa isso para mim. Uma experimentação de vários preceitos, mas que todos levam para o mesmo caminho, que é Deus. E a gente só tem que tirar as limitações que elas estão trazendo, porque elas podem atrapalhar. Agora me conta do casamento. Resgatou o casamento? Como é que foi? Adora fofoca. Adoro. Ainda mais um final feliz. O cara tá aqui com um discurso, né? Assim, uma discussão tão alto nível, espiritual. Sim, mas eu quero... o casamento. Como é que você tangibiliza isso para as pessoas? Isso é lindo que você falou, mas você realmente encontrou. Não fala a palavra tangibilizar pra tirar onda. Você é fofoqueira. Agora conta aqui. Eu sou fofoqueira e eu adoro história. E eu vou chorar de alegria.
Tangibiliza a fofoca. Então, a gente ficou um ano e meio separado, mas a gente tinha um negócio aqui, porque quando eu tava na África, a gente abriu um negócio aqui, porque eu já tinha a consciência de sair da empresa quando voltasse de lá. Eu não queria ficar mais, queria empreender. E a gente montou um salão aqui em Juiz de Fora, ela tava tocando esse salão com sócio, depois não deu certo por várias coisas. E como tinha esse negócio, então, era o motivo que eu tinha pra estar perto. Então, eu tava sempre ali atazanando ela. Fazer reunião de DRE, como é que vai ser? Cadê as contas? Por aí. Como é que E tá a vocês cultura? dois trabalham juntos, né? Hoje trabalhamos juntos também. E aí, depois de um ano e meio, a gente meio que voltou. Nesse um ano e meio, a gente não ficou totalmente separado. Com um ano e pouquinho, a gente voltou meio que ficar, né? O tal do ficar ali, ficava, mas não estava confortável para mim. E aí, depois de um tempinho, foi muito doido isso, porque assim, eu tava num centro espírita. E desliga o celular, né, no centro espírita. E quando eu saí do centro espírita, foi o primeiro final de semana que eu tinha desconectado ela de todas. Pela primeira vez na minha vida, eu tinha tirado ela de todas as redes sociais minhas. Tinha deletado ela do Instagram, do Facebook, me libertei. Pum. Foi um final de semana isso. E aí a gente tinha tido uma discussãozinha, a gente tava nesse período de ficar, e eu falei, deixa pra lá e vou largar isso logo de uma vez. Aí não dá pra ficar levando isso aí, era uma libertação pra mim. Fui no centro espírita, quando eu saí tinha 16, 20 e poucas ligadas, não sei, tinha um monte de ligação, era a época que o celular sinalizava, alguém te ligou, tinha um monte. E eu fiquei preocupado, aí eu liguei pra ela de volta, falei, o que aconteceu? Ela, quero conversar com você. Tô indo pra casa, me encontra lá, é bom que eu te falo também. Aí chegou lá, começa aqui, fala você primeiro. Eu falei, Ele pronto pra acabar de uma vez. Eu falei, eu vou, assim, pra mim não dá mais desse jeito, esse negócio de ficar não dá pra mim, ou a gente volta e fica junto ou não volta, e a decisão, não sei se você reparou, tá? Te deletei de todas as redes sociais, pela primeira vez. Ela nem tinha visto. Viu sim, sentiu. E aí, Vezes, viu? e aí ela falou, não, então topa a gente ficar junto e tudo. A gente reatou, 6 meses depois engravidou, nosso filho veio. Não vou falar que o nosso casamento foi mil maravilhas depois disso, tivemos vários altos e baixos, mas esses altos e baixos foram diferentes, porque a gente foi vendo que tinha um crescimento. Os dois estavam buscando, ela sempre buscou muito autoconhecimento também, ela foi evoluindo também, então acho que essa sinergia ajudou muito. Como sempre, eu muito mais de cabeça, mas ela sempre na minha, né, junto comigo ali, ela fez os cursos de Theta Healing também, ela aprofundou. Tem que andar junto, né? Não tem jeito. E essa parte, acho que ela vai trazendo a sinergia de que você vai construindo e crescendo junto, né? Ninguém vem à toa na vida de ninguém. É outra coisa que eu acredito também. Tudo tem ali um processo que você precisa passar. E aí esse entendimento fez a gente construir. Aí quando ela criou a empresa, foi ela que criou o nome da empresa, que trouxe, né? Ela é intuitiva pra caramba, ela tem a criatividade do caramba e assim, só elogios, uma mulher maravilhosa. Vou vender você. Ele é um mega empresário e tem problema de clima organizacional. E você entrando na empresa dele, o que você faz? Ele sinalizou pra mim um pouquinho ali. Primeiro, é trazer a sinergia, se tiver sócio, é a empresa que você estava me falando ali. Só disclaimer. Tá falando besteira. Não tem. Tá dando exemplo. Eu tô dando um exemplo. Mas, assim, é sacanagem minha com ele. Ele não tem nada, não. Entendi. É o sonho dele. Não, Mas não tem nada. Nossa, desejo. Não tem nada. Tenho empresa, sou empresário, empresa tenho. E ela tá dizendo o seguinte: se de repente a gente tem problema, como é que você faz? Como é que qual que é o score business do teu negócio? Eu vou pegar, se ele for o único dono, eu vou extrair toda a Mas essência dele. normalmente tem sócio. Então, vou pegar Eu dele tô do pensando sócio. em mim, Andréia. Se liga aí que eu tô... Tá, como é que eu te aguento? Vou pegar dele, do sócio dele, extrair a essência dos dois, ver aquilo que é compatível, tem muita coisa compatível, e tem compatibilidade. Vou ver aquilo que não é compatível, mas que é complementar. Aí é que as pessoas confundem, acham que não é complementar. Só às vezes está colocado na posição errada. E posicionar isso corretamente. Na hora que extrai isso, você cria e traz os valores que são incomuns. Chega num consenso. O que são valores em comum? Você traça esses valores. A partir desses valores, você cria como você carrega o processo que você quer chegar. Então a gente faz o que? Onde que essa empresa quer chegar? Onde que os dois querem chegar? E rastreia isso, mapeia e traz a sinergia novamente. Cria uma visão. Criou essa visão, como eu chego nessa visão? A gente traz para frente e traço a missão.
que é o como eu vou chegar lá na visão. E esse como eu vou extrair de todo esse mapeamento. Então, são mapeamentos comportamentais que eu faço, são mapeamentos de perguntas e respostas que eu faço, que traz muita coisa do inconsciente dos dois, que traz essa sinergia. E aí eu posso falar que é muito doido e é individual de cada empresa, porque eu jogo isso tudo, é como se eu jogasse isso num negócio assim, ó, e fosse catando e pegando onde conecta, tudo que está desorganizado eu vou organizando igual um quebra-cabeça e monto para extrair essa essência. Extraio essa essência, crio a cultura. Essa cultura ela precisa ser disseminada. Se tem cargos de liderança abaixo dos donos, a gente dissemina primeiro para os líderes. Por quê? Porque os líderes são os grandes pioneiros de defesa da cultura. Porque os donos têm que ficar no estratégico. Os líderes ficam no tático. O que é o tático? Toma conta de processos e de pessoas. E também tem processos para seguir. E o operacional, que é o que executa a tarefa. É uma pirâmide. Tem o estratégico, o tático e o operacional. Geralmente o cargo de liderança fica no tático, entre a alta liderança, que são os donos ou diretores, e o operacional. Dentro desse seu desenho, então é um efeito chuveiro, porque se os empreendedores não comprarem aquilo, não adianta trabalho nenhum de clima organizacional? Não, olha só, uma empresa me contratou para dar um treinamento para liderança. E eu falei assim, tem cultura? Ele falou assim, não. Eu falei, então pode contratar outro. Sem cultura eu não dou treinamento. Agora, você quer que eu crie a sua cultura? Aí eu dou o treinamento, porque aí eu vou disseminar isso depois lá. Por quê? Porque vai chegar lá, vou dar um treinamento de líder, aí vou lá. É o que tem no mercado. Um monte de gente ensinando a dar feedback. Gente, ajuda, mas vou falar que não resolve o problema. Por quê? Porque você vai continuar tendo rotatividade de mão de obra, que é a maior reclamação hoje, e hoje tem a tal da geração Z. O que é a geração Z? Não é. A geração Z, ela tá sendo desperdiçada justamente por quê? Porque a geração Z, ela se conecta por propósito, ela não se conecta mais por dinheiro. Por quê? Ela vai falar, a galera da geração, não é dinheiro sim. Não é. Por quê? Porque hoje ela tem facilidade disso aqui, ó, celular. Ela tem facilidade de fazer dinheiro com isso aqui. E ela não tá ligando para ter muito. Porque hoje a liberdade faz mais sentido para ela. E um propósito bem definido de uma empresa, ela traz liberdade para o seu colaborador. Por quê? Porque a consequência de uma cultura bem disseminada numa empresa, é bota na pedra. Eu falo hoje eu estava com reunião com uma empresa e falei, qual o indicador que a gente vai medir? Porque a pesquisa comportamental é que a gente vai fazer daqui a um mês, uma que a gente aplicou para ver melhoria. Agora, qual indicador a gente vai medir? Vai lá, senta com os líderes e fala, quer medir indicador financeiro? Bora, eu boto na pedra. Agora, tem que fazer as ações. Tem que cumprir as ações. Por quê? Porque automaticamente a cultura bem definida e bem disseminada, ela traz engajamento e traz produtividade. Engajamento e produtividade, muito difícil não refletir no financeiro. Produtividade é fazer mais com menos. Recurso, menos tempo. Engajamento é eu trazer todo mundo mais motivado, que vai refletir na produtividade. E o quê? Uma coisa que tem nas empresas. Disputa entre setores. Eu lembro na minha tinha. Porque cada um tem suas metas e as metas não têm sinergia e as pessoas não enxergam que um depende do outro. Então, toda traz. E a cultura, ela faz com que isso rompa. Igual o exemplo que a menina do RH estava me dando hoje. Ela falou assim, mas vieram me questionar porque tem esse valor e o dono da empresa não está cumprindo esse valor. Eu falei, eu sei, ele tem consciência disso. E é um processo que ele também está trabalhando. Então fala para essa pessoa que é um processo que se iniciou agora, eles definiram e eles ainda vão errar. Eles são seres humanos. E fala de um dos valores que foi definido, honestidade. Eles estão mentindo o que eles estão fazendo? Eles estão admitindo o que estão fazendo. Então eles estão cumprindo um dos valores. Então eles estão cumprindo um pouco da cultura. Então você está falando que não está sendo respeitada porque eles estão desrespeitando, mas eles estão sendo honestos, porque tá também num dos valores que foi definido, que é a honestidade. E você tá super alinhada, porque você tá sendo honesta, não tá tendo medo de falar que você tá sentindo isso. Então então, em vez de eu trazer o negativo da coisa, eu trago o positivo. E aí incentiva ela a buscar o mais positivo do que tá errando. Porque ela vai vibrar essa positividade. Exatamente. E aí, vamos falar de vibração. Então eu prezo muito por isso. A frequência que eu entrei nessa empresa era uma frequência baixa. Quando eu estive lá na segunda vez que a gente definiu, já tinha dado uma melhorada, mas ainda vi muitos pormenores. E o objetivo é o quê? Ao chegar lá e ter um coração pulsante vibracional positivo, contagiando todos que estão lá dentro e trazendo esse contágio para os clientes, para os fornecedores que estão de fora. E passa, tá? Passa. Eu sei que passa. Eu tenho certeza que passa. Por isso que eu falo, eu boto na pedra indicador. Eu boto na pedra cumprindo tudo certinho,
pode botar que vai refletir no financeiro. Você vê, né, Marione? Ele tá falando tanto de vibração na parte empresarial, e você trabalha com isso no ponto de vista pessoal, né? Sim. Profissional também, ué. Não. Profissional, Eu digo, né, é com porque cada um. ele é em nível organizacional sim. da empresa, não ela como empresa. E você do nível pessoal, Uhum. quanto que isso impacta nessa questão de vibração, né? Tudo é energia, né? Então, se as pessoas entenderem dentro de uma empresa que o ser humano nasceu para cooperar uns com os outros, né? E não para competir, tudo E é o estudo, É a energia a busca amorosa. do conhecimento. É. A busca constante do conhecimento abre seus horizontes. Você consegue enxergar outros pontos antes não vistos. Né? E você me disse que você consegue ver a pessoa com a data do nascimento. Sim. Assim, é preliminar, tá, gente? Preliminar. Pelo amor de Deus. Então, uma das ferramentas que... Não sou cancelada. Uma das ferramentas que, nessa busca, né? Eu sempre busquei ferramentas, eu acredito muito que as ferramentas norteiam a gente, é um manual pra gente seguir, né? Os valores, por exemplo, que a gente traz, tem que seguir. Igual eu falei, não adianta ter uma cultura para inglês ver. Gente, que a maioria das empresas tem, a maioria é cultura para inglês ver, tá? Bota lá missão, visão e valores, não segue nada. Por quê? Porque é para inglês ver. Vem lá, a pessoa fez um negócio e não segue. Eu trabalho com uma das ferramentas que é o mapa numerológico, chama mapa de nascimento. Então, pega o nome completo e a data de nascimento. E o que ela difere das outras ferramentas comportamentais? Que eu também trabalho. Tem DISC, tem seus pontos fortes, tem o Enneagrama, tem várias ferramentas. Que você não precisa responder perguntas. Porque só com a data e com o nome você pega. É uma ferramenta que eu já tenho validado há 4 anos, já utilizo em empresas. Sei que algumas pessoas são céticas, mas se surpreendem com o resultado que a empresa dá. E ela traz justamente esse direcionamento, porque ela traz os comportamentos e os talentos que a pessoa traz. Genuínos. Só que ela também traz os negativos. Então, aqueles que a gente precisa ter consciência para sair, porque eles estão internamente a gente e a gente precisa o tempo todo estar vigiando para eles não aflorarem. Então, é uma ferramenta muito poderosa, que eu validei ela já há muitos anos com muitas pessoas, e eu lembro de pessoas que às vezes assim, eu não reconheço isso. Eu falei, mas é lógico, senão você não estaria fazendo um trabalho comigo, porque você tá cheio de bloqueio, você tá cheio de coisa negativa vindo, e da pessoa aflorar, e nesse aflorar da pessoa ela identificar aquele talento, e agora fala assim, agora eu quero botar isso pra fora, agora eu quero... E começar a usar, e usar muito bem o processo dela, aquele talento dela, e você vê ela sair de um ponto para um outro, um ponto A para um ponto B, mas com uma transformação de comportamento muito grande, que faz diferença na vida dele, na vida das pessoas ao redor dele, e contagia, que é o que a gente tem que fazer, né? Nesse crescimento, no contribuir, que a Mari falou aqui, a gente precisa... Gente, não é nosso. Se você te livrar das amarras que você tem, você pega os seus talentos, motiva, e você pega os seus defeitos, encara e fala, nossa, eu vou ficar melhor assim, melhor eu ir limpando esse lado. Fica a dica, Mariana. Hashtag fica a Ela dica. tem mania de ver uma situação boa, em vez dela aplicar pra ela, manda pra mim, é porqueira. Pior que é direto mesmo. Isso que você falou, na verdade, é o nosso propósito de vida. É isso aí. É evoluir. É desconsiderar toda essa sombra para... É o nosso Focar. propósito, evoluir cada Eu vez mais. falo muito assim, eu me encho daquilo que eu sou muito bom e transbordo. Se eu enchi, eu transbordo para as pessoas que estão ali ao entorno. E recebo também o transbordar das pessoas. A gente tem que saber esse receber também, que ele é muito E importante. temos que ter resiliência para entender que o outro não vai te dar o que ele nunca teve, ou sequer conhece. Tem uma filósofa brasileira que eu gosto, que é a Luciana Galvão. Adoro, Também. Todo mundo quem gosta, não, né? né? Todo mundo Todo fala, mundo né? gosta dela. E ela falando de Deus, ela fala sobre que na possibilidade, ela não vai carimbar, porque ela é uma filósofa, de ser de uma grande energia e nós sermos também energias dele. A gente se desmembra para que a gente consiga evoluir, melhorar e voltar para essa energia, e essa energia também vai sendo evoluída. É isso mesmo. Então, isso está bem calcado na ideia que você disse sobre o propósito, da gente ter como propósito evoluir. Tem uma fala dela que eu guardei pra mim, que ela fala assim, a gente desce no coletivo, vem todo mundo junto aqui em algum momento. E a subida ela é individual, mas o individual que ela fala da subida é o seguinte, eu preciso me encontrar sozinho, não adianta. Pra eu poder transbordar com o outro e assim eu voltar pra essa energia. Então, nesse sentido, eu acho que faz a gente refletir que realmente não tem outro caminho que as pessoas às vezes, autoconhecimento é muito florido. Gente,
encontre seus talentos. Por isso que eu falo, igual o mapa, Tem uma eu outra aplico parada. o mapa, rapidinho, eu aplico o mapa nas pessoas e falo assim, não adianta eu te aplicar e você não seguir. Eu, por exemplo, hoje em dia eu não preciso mais ler todo dia, mas durante um bom tempo eu li o meu todo dia. Meu filho tem 7 anos, eu tenho o mapa dele desde os 2. Pra você ter ideia, a primeira reunião de escola dele, eles descreveram ele, eu peguei, olha o mapa dele numerológico, mostrei pro professor, olha o que é tudo que a gente falou dele agora. Porque na criança é muito intrínseco, tanto positivo quanto negativo. Hoje eu tenho que doutrinar ele no negativo, porque o negativo dele aflora muito. Ele tem liderança na missão dele, que é a número 1, que você tem no dia aí. Ele traz, ele manda. Tem que ver ele hoje deitado na cama. Pai, pega isso aqui. Pá. Sem querer, ele. Qual que é o dia dele? Não, o dia dele é dia 27, mas ele tem uma missão, que aí precisa fazer uma continha aqui, que é que é liderança, que é muito forte, que é o Que que é mandão, guia ele, né? que é mandão. Você tá entendendo? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. São coisas que direcionam. Então, eu falo que são ferramentas que te norteiam. Então, as pessoas que têm um mapa, vêm conversar comigo e traz um problema, eu vou lá no mapa. Tá, falei, tá aqui. Você tá lendo seu mapa? Lê, cara, tá lá. É só consultar. E aí te dá um direcionamento de como você buscar. Ah, então eu tenho talento de comunicação aqui. Por que eu não comunico? Porque você não tá abrindo a boca. Abre a boca que ela vai vir muito mais fácil. Eu dou o exemplo seguinte. Eu tenho que aprender a tocar violão. Só que eu não tenho esse talento. Tô falando de técnica, né? Mas a Mari tem esse talento. Então ela vai aprender a tocar violão mais fácil do que eu. Eu vou aprender, vou. Todo mundo tem a capacidade de ser comunicador, mesmo não tendo comunicação intrínseca internamente. Mas aquele que tem, ele vai ter mais facilidade. É igual o atleta. Tem o cara que tem o dom e tem o cara que tem o esforço. Se o cara que tem o dom não se esforçar, o que tem esforço passa ele. Agora, o cara com dom, com esforço, ninguém segura ele. Então é essa a diferença que a gente tem que entender, que é a unicidade. Por isso que tem o número 1. Porque tem o cara recordista. É isso. Ele é o número 1 por causa disso. Ele pega o dom com o esforço. E o outro, às vezes, tem só o esforço. Ele chega próximo, mas não vai chegar lá porque ele não tem um dom. Porque só tem um que nasceu para fazer aquilo daquela forma, naquele momento. Então, a gente começa a entender melhor essa nuance e trazer isso pro nosso dia a dia. Olha que louco. Você falou o que ele disse lá embaixo com a gente. É quando a gente vai inspirar para o bem, muitos empecilhos acontecem para que você desista. E você fecha com a Lucilena porque ela fala isso. Dentro desses campos vibracionais e que você vai na expansão de consciência subindo, quanto mais ascendendo você vai, mais ataques para evitar que você vá. Aí a Terra agora, nessa transição planetária, gritou: deu, bebê? É isso, transição planetária. Ou transforma ou sofre. Ou fica aí no sofrimento, Gente, deprimido, muito ansioso. Muito bom, viu? Foi top. Valeu. Excelente. Muito Eu bom, que agradeço o convite aí. excelente. Eu Muito bom. também, uma honra. A Fechamos. gente espera que quem tenha... Você que chegou até aqui, ó, você viu tudo que aconteceu. Curte, bebê, como diz a Desirê. Se inscreve, bebê. Encaminha este episódio para uma pessoa que precisa ouvir isso. E aí, Bebê. bebê. Porque vai ser muito importante pra gente. Muito bom, mas é uma figura. Gente, muito obrigada por compartilhar conhecimento e, mais que isso, energia com a gente. Não, Show de bola, gente. E abriram, vocês Maravilhoso. abriram aqui, vocês foram muito solícitos, abriram a vida de vocês para mostrar o que vocês estão dizendo, vocês aplicaram na prática. Na prática. Uhum, O famoso skin the game, né? Vocês só falam, vocês botaram a pele exatamente. em jogo. Então, É isso aí. parabéns por isso. Inspirador. Muito inspirador. Show. Tá. Obrigadão. Valeu, Valeu, Obrigada, gente. gente. Até mais.